Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vamos analisar uma questão da PUC do Paraná, tá? Questões de prova do Paraná, as questões de PUC do Paraná e da Universidade Federal do Paraná, elas são um tanto quanto semelhantes, tá? E aí tem o pessoal que vai fazer aí a Polícia Civil e a Polícia Militar do Paraná. Então, para vocês aí uma análise de uma questão da PUC do Paraná, tá bom? Para tanto, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos analisar o pretérito perfeito. Por que o modo indicativo recebe, então, 6 tempos verbais? Por que a necessidade? E você precisa de cada um deles. No primeiro episódio dessa série, nós falamos a respeito do presente do indicativo. Na semana passada, falamos a respeito do pretérito imperfeito. E hoje vamos tentar entender por que o pretérito é perfeito. Você nunca teve essa curiosidade? Por que o pretérito é perfeito? Vamos tentar então? Então me acompanhe aqui no slide. Vamos lá? Vamos lá. Por que o pretérito é perfeito? Então vamos lá, meus amigos. O que acontece? Tudo trata, ou melhor, trata-se, pelo menos nesse primeiro momento, do modo indicativo. Sempre lembrando, o modo indicativo ele vai girar em torno das certezas, de tudo aquilo que você tem certeza que aconteceu, de tudo aquilo que você tem certeza que acontece, tudo aquilo que você tem certeza que acontecerá, tá? Bom, e aí nós temos o caso do pretérito chamado pretérito perfeito. Por que o pretérito é imperfeito? Porque a qualquer momento ele pode ser retomado. É só você assistir o vídeo da semana passada, eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Agora, por que o pretérito é perfeito? Ele é perfeito porque ele indica passados já conclusos, passados já terminados. O pretérito será perfeito quando se tratar de um passado concluso, quer dizer, um passado terminado. Então, ele não pode ser retomado. Eu bebi toda a água. Se você quiser mais água, você vai ter que ir lá buscar na torneira, lá no bebedouro, porque essa daqui eu já bebi. É um passado concluso, terminou, encerrou-se, tá? Muito bem. Ou então, falei, agora, irmão, já era. Por quê? Porque uma vez falado, não tem como voltar atrás. Esta é a função do pretérito perfeito. É um passado que agora ele morreu, enterrou, não tem como resgatar mais. São passados concluídos, tá bom? Uma observação. O pretérito perfeito ele não possuirá, sabe, a chamada desinência modo temporal, como nós vimos na semana passada, que foi a assinatura do pretérito imperfeito. O pretérito perfeito ele procede igual ao presente do indicativo, isso é, sem uma assinatura própria que o identifique. Como é que você vai fazer? Você vai fazer a partir das desinências, que nós chamamos de desinências modo-temporais. Quer dizer, ela vai identificar tempo por tempo do pretérito perfeito. E aí ele vai ter algumas semelhanças que você vai poder identificar. Por exemplo, na primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, o que você vai fazer? Você vai colocar um ei. Você vai substituir o a e ele vai se transformar em ei. Então, por exemplo, o verbo pagar, paguei. O verbo olhar, olhei. O verbo cantar, cantei. Aí você vai seguir a seguinte regra. Vai, tu cantaste. No pretérito perfeito, é um dos únicos casos em que o plural da segunda pessoa ela não vai apresentar S. Todos os plurais, se você prestar atenção, da segunda pessoa do singular, ela apresenta um S. Mas no pretérito perfeito, não. Ele é tu cantaste, tá? Por exemplo, aqui, ele cantou. Então, esse U preponderante é uma assinatura. Mas na maioria dos verbos regulares, os verbos irregulares vão apresentar um outro formato, tá? Nós cantamos, vós cantastes. Agora sim eu tenho a presença do S, tá? E eles cantaram. Esse é o formato da primeira conjugação. Já na segunda conjugação eu tenho o seguinte formato. Eu vou substituir o E pelo I. Então o verbo bater, eu bati. Verbo entender, eu entendi. O verbo beber, eu bebi. Eu bebi, tu bebeste, tá vendo? Sem o S, tá? E ele bebeu. Lembra, os verbos regulares ele vai apresentar esse U final, tá? E aí nós bebemos, vós bebestes, esse sim vai apresentar S, e eles beberam. Mesma coisa para os verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. O que você vai fazer? Você vai manter o I. Eu parti, tá? Verbo dormir, eu dormi, tá bom? Agora, ele vai seguir parecido com os demais. Tu partiste, lembra, sem o S, e ele partiu. Esse U
preponderante, mas volto a dizer, somente nos verbos regulares, tá? Vamos lá, nós partimos, vós partistes, agora sim com S, eles partiram. O que você vai ter que lembrar? Vai ter que lembrar que normalmente essas perguntas, elas giram em torno da interpretação da função, dessa aplicabilidade do verbo. E aí que confunde muita gente. Por quê? Porque as pessoas, eu não sei se gira em torno de um pensamento falso, de uma afirmativa falsa. As pessoas querem fazer a interpretação do texto e acham que isso não quer dizer a respeito de gramática. E ao contrário, meus amigos, a gramática ela coopera para a interpretação do texto. Um verbo mal colocado, ele vai prejudicar a interpretação do texto. E daí o que acontece? É muito comum no concurso público questões que giram em torno que ela parece ser uma questão interpretativa, mas na verdade ela é uma questão puramente gramatical. Claro, todas as questões têm que ser interpretadas, então elas vão girar em torno da interpretação, mas as perguntas giram em torno de elementos gramaticais. E as pessoas se enganam, acham que elas pensam ter algum problema na interpretação. Eu não sei interpretar. Não é que você não sabe interpretar. Você tem problemas de gramática. Note aqui um texto simples do Monteiro Lobato. Me acompanha aqui. Gosto muito de usar esse texto em minhas aulas. Perseguido pelos caçadores, um pobre veado escondeu-se bem quietinho dentro de cerrada moita. O abrigo era seguro, tanto que por ele passaram os cães sem perceberem coisa alguma. Salvou-se o veado mais ingrato, imprudente, logo que ouviu latir ao longe o perigo, esqueceu o benefício e pastou a benfeitora. Comeu toda a folhagem que tão bem o escondera, fez e pagou, tá? Então notem o que a alternativa, ou melhor, o enunciado vai dizer. A maioria dos verbos do texto estão no pretérito perfeito do indicativo. Aí, é claro, você vai ter que saber aquelas marcas, né, para você identificar. Notem aqui, olha, o U preponderante, ó, escondeu, tá? Pagou, comeu, tá? Ouviu. Então é um U preponderante da terceira pessoa, salvou. Notem então que a maioria deles, não todos, mas a maioria está no pretérito perfeito, é correto. Esse tempo verbal exprime. Aí o que as pessoas vão tentar fazer? Elas vão tentar interpretar. Vamos ver o que ele exprime aqui. Sendo que ele vai tratar de elementos estritamente gramaticais. Por exemplo, um tempo passado não concluído. Isso não está para o pretérito perfeito, isso está para o pretérito imperfeito, conforme o vídeo da semana passada. Um tempo passado anterior a outro tempo passado, se existe, Gessé, existe. Mas nós vamos tratar isso no vídeo da semana que vem. Ele se chama pretérito mais que perfeito, certo? Pois bem, e a letra C? Em um tempo que virá a se dar? Não, isso é futuro, tá? E nós vamos tratar disso a partir dos próximos vídeos. Um tempo passado já concluído, e daí o que acontece? A pessoa, ela não consegue fazer a questão porque ela quer voltar ao texto e tentar identificar essas coisas no texto, ela não vai conseguir. Por quê? Porque é uma questão estritamente gramatical. O pretérito perfeito ele é um passado concluído. Então a alternativa correta é a letra D. Certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Então aqui, vou deixar aqui na descrição o vídeo da semana passada e o vídeo da outra semana. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu like, compartilhe, tá? E eu quero deixar aqui no final do vídeo um convite para você. No dia 7 de dezembro eu vou fazer uma live para o pessoal de Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Fui convidado, né? O pessoal da Unipar, o pessoal lá estão organizando ali um aulão a respeito do Enem. E na segunda-feira, dia 7 de dezembro, agora de 2020, eu vou fazer agora uma live, tá bom? Se você quiser, eu vou deixar aqui o convite da inscrição na descrição, tá bom? Se você tiver um amigo, um parente, um sobrinho, um filho, vai fazer o Enem deste ano, fica aí o convite para você. A live, né, para o pessoal do Rio Grande do Norte, estou ansioso por esse dia, para estar junto ali dos meus irmãos, que eu não conheço, não é verdade? Mas que com certeza vamos estar conversando ali a respeito de tópicos gramaticais. Meus amigos, um abraço e até o próximo vídeo.